Boa noite, irmãos. Que a paz seja com cada um de vocês. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Hoje nós vamos falar sobre Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é o único acesso que nós temos ao Pai. Primeiramente vamos orar, pedir que Deus esteja neste momento falando comigo, com você, que o Espírito Santo nos capacite para receber essa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor agora possa estar falando conosco. Nós estamos aqui, Pai, sedentos para ouvir a Tua palavra, sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tire da nossa mente, do nosso coração, toda preocupação, tudo aquilo que vem nos impedir de estar conectados com o Senhor agora. Que o Senhor, nós colocamos, Pai, todas as nossas preocupações no Seu altar e pedimos que a partir deste momento nós estejamos completamente conectados com o Senhor para ouvir a Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje ler lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Amém? Jesus aqui, só para a gente se contextualizar, ele está na última semana que antecedia a sua morte. Ele estava ali às vésperas da sua morte, provavelmente na quinta-feira que precedia a sua crucificação, na sexta-feira, no dia seguinte. Então era o seu último encontro com os seus discípulos. E ele vem trazendo a seguinte palavra para eles e para nós nos dias de hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quem teve a oportunidade de ver a nossa outra live, nossa outra ministração, nós falamos sobre isso também. Nós entramos nesse tema, na segunda vinda de Cristo. Se você acredita que Jesus veio, morreu por mim e por você, você também precisa acreditar que Ele vai voltar para levar aqueles que o amam. Então ele diz no versículo 3 do capítulo 14 de João: e quando eu for, vos vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus diz que Ele vai voltar e vai levar aqueles que o amam para estar com Ele na eternidade. É o que nós temos falado também. Se você não teve a oportunidade ainda, na nossa página você pode acessar as ministrações anteriores para você também estar se contextualizando, porque Deus tem falado muito comigo sobre essa sua segunda vinda, sobre a segunda volta dele, que ao que tudo a Bíblia não diz quando, mas ela deixa sinais, e pelos sinais que nós temos visto na Bíblia, nós temos visto esses sinais se cumprirem, essa vinda está próxima. Então nós precisamos estar preparados para essa volta de Cristo. Então, para onde eu estiver, estejais vós também. Uma eternidade com Cristo. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho para onde Ele vai. Ele falava com os discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Porque Ele tinha passado ali muito tempo com eles, caminhando com eles, ensinando, ministrando, em comunhão com os discípulos. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Então Tomé, mesmo tendo caminhado com Cristo durante esses 3 anos, próximo, lado a lado, diariamente, ele nesse momento ele se pega perdido. Os discípulos estavam ali frustrados porque Jesus disse que ele iria, que estava chegando a sua hora de partir, de tornar ao Pai, e eles começam a se sentir perdidos. Então Tomé pergunta: Senhor, como podemos saber qual é o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém, são palavras de Jesus, vem ao Pai senão por mim. Jesus está aqui na última semana do seu ministério terreno, se reunindo com seus discípulos pela última vez antes da sua morte e ressurreição. E ele começa a discursar um pouco antes de experimentar essa profunda dor, que seria a sua crucificação pelo meu pecado e pelo seu pecado, porque Jesus, ele não tinha nada para que o acusassem, mas ele precisava morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos e tenhamos, e temos até hoje, acesso ao Pai. Então, mesmo sabendo dessa traição que iria acontecer, nós conhecemos bem essa passagem bíblica, mesmo sabendo da condenação injusta que viria sobre ele, todo o escárnio da morte, todo esse peso, Jesus ainda assim, ele demonstra amor pelos seus discípulos. Ele demonstra amor por todos aqueles que o Pai tinha lhe entregado. Seus discípulos estavam perdidos, era o seu mestre, era aquele amigo que conviveu com eles durante 3 anos, era um líder, um amigo, um irmão que iria se partir, que estava se despedindo, e eles se entristeceram, eles ficaram angustiados, eles demonstraram medo. Mas Jesus, ele renova novamente uma aliança que ele já vinha fazendo com eles, comigo e com você ao longo desse tempo. E ele pede para que eles não se preocupem, para que eles não turbassem o seu coração, para que eles não ficassem angustiados, porque ele lhes prepararia morada, lhes prepararia lugar. Jesus mostra o caminho e ele diz: eu sou o caminho. E Tomé, um dos seus discípulos que conviveu com ele, como eu disse, todo esse tempo, não de vez em quando, mas diariamente, Tomé pergunta: Senhor, mas que caminho é esse que o Senhor está dizendo? E Jesus, mais uma vez, diz a eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós queremos ter acesso a Deus, queremos ter acesso ao Pai, nós precisamos do caminho, e o caminho é Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É Jesus que disse aos seus discípulos, não só aqui nesse momento, mas em várias outras passagens. Suas palavras serviram de consolo para os seus discípulos e faziam referência à fé, porque somente através da fé em Jesus Cristo é que podemos nos acalmar, é porque podemos ver um coração aflito e perturbado sendo acalmado, tranquilizado, somente através dele. Como base para consolar o coração dos seus, Jesus faz 2 coisas. Ele apresenta uma realidade, que ele vai embora, que depois daqueles 3 anos de convívio intenso, ele vai partir, ele vai voltar para o Pai. Mas depois ele faz também uma promessa a respeito dessa realidade da sua partida. Ele diz que ele vai preparar lugar na casa do Pai, que eles teriam um lugar onde eles viveriam com Cristo. Vamos continuar lá, a partir do versículo 7. Se vós me conhecereis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e o já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então Jesus diz:
Se você conhece a mim, você conhece o meu Pai. Se você reconhece em mim a autoridade de Deus, você conhece ao meu Pai. Disse-lhe Filipe. Agora Filipe, outro discípulo de Jesus, vem e indaga: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os discípulos, mesmo depois de toda aquela convivência com Jesus, eles ainda não estavam conseguindo enxergar que quem estava vendo a Jesus via o Pai. Porque nós hoje bem sabemos que Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são 3 pessoas em uma só. É um mistério da Bíblia que nós cremos pela fé. Então ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Então Jesus fala que esses lugares estariam disponíveis para aqueles que o seguem, para aqueles que estão ali determinados a seguir os seus mandamentos. Que essas pessoas encontrariam um lugar na casa do Pai. Mas a gente às vezes pensa, né, que que bom, Jesus guardou um lugar, mas ele diz que preparou morada para os discípulos. Nós estamos aqui em João 14, se a gente voltar um pouco atrás, no capítulo 6, por exemplo, de João, Jesus começa a falar, mais uma vez ali com seus discípulos, ele começa, e sempre às vezes, além dos discípulos, sempre havia uma multidão que sempre o seguia, sempre o cercava. Então, além dos 12 discípulos mais próximos, haviam outros discípulos que o seguiam. E Jesus começa a falar as coisas que eram necessárias para segui-lo. Nós também já falamos algumas nas ministrações anteriores. Muitas vezes nós vamos ter que até deixar pessoas que nós amamos muito. Nós vamos ter que deixar nossas vontades para segui-lo. E ele começa a falar das pessoas que não têm comunhão com ele, as pessoas que não participam do seu corpo e do seu sangue, que nós chamamos, né, da comunhão, da ceia. E ele diz que não seria possível, né, vê-lo, não seria possível ter comunhão com ele sem ter essa atitude, por exemplo. E muitos daqueles que o seguiram, a Bíblia relata que muitos foram embora, porque eles falaram: Senhor, dura coisa é o que tu falas. Dura coisa é seguir a Jesus, não é fácil. Mas é muito bom, porque ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Então muitos não vão conseguir, muitos vão ficar. Discípulos, a Bíblia lá no capítulo 6, a partir do versículo 41 de João fala, discípulos deixaram, porque começaram a falar que dura coisa Jesus pedia, que era pesado, que não era fácil. Então, Jesus vai preparar lugar para aqueles que forem perseverantes, para aqueles que permanecerem, para aqueles que se arrependerem. Nós temos, né, mais à frente aquela passagem onde Jesus está sendo crucificado e ao seu lado há 2 ladrões também sendo crucificados, pagando pelos seus crimes, esses sim condenados justamente, haviam cometido crimes, a lei, né, da época foi aplicada e eles estavam ali cumprindo a sua pena. E um deles começa a zombar de Jesus, diz: se tu és filho de Deus, se solta, se liberta. E o outro vem e corrige, né, ao colega que acabaram de falar: como você pode dizer isso? Nós estamos aqui porque realmente nós erramos, nós cometemos crimes, mas esse homem nada fez. E você vem com zombaria, com deboche. E ele vem e chega diante de Jesus e fala: Senhor, peço que o Senhor tenha misericórdia de mim.
ele se arrepende, ele pede, né, perdão ali naquele momento, porque ele sabe, ele reconhece que Jesus poderia mudar a história dele, ainda que fosse ali naqueles seus últimos minutos de vida. E Jesus diz a ele que, em verdade, ele lhe dizia que ainda naquele dia ele estaria com ele no céu. Então Jesus prepara um lugar para mim e para você, desde que nós permanecemos perseverantes na fé em Cristo, até o final. Que nós não sejamos como esses discípulos que eu relatei. Leia o capítulo 6 de João. Que desistiram, que começaram a achar que estava pesado e acabaram desistindo. Vamos prosseguir. A casa do Pai é um lugar prometido ao longo de toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós vemos falar da casa do Pai, da morada. E ela é um destino daqueles que creem em Jesus pela fé e receberam dele o perdão dos seus pecados, tendo se comprometido a segui-lo todos os dias da sua vida. Vamos continuar lá, né? Voltando. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em todo o ministério de Jesus, nós vemos que em todo tempo ele fala que ele fazia assim porque assim o Pai o havia ensinado. Porque ele falava assim porque assim o Pai o havia ensinado. Em todo tempo nós vemos ali um filho obediente, que fazia de acordo com o que o Pai tinha lhe ensinado, tinha lhe mostrado, tinha lhe determinado. O tempo todo no ministério de Jesus nós vemos ele fazendo a vontade do Pai. O tempo todo ele relata essas palavras. Eu faço assim porque assim o Pai me enviou para fazê-lo. Eu faço assim porque assim o Pai determinou. Assim o Pai me ensinou. O tempo todo ele honra ao Pai. E os discípulos que estavam ao lado dele durante esse tempo todo, ouvindo essas palavras, ainda nesse momento tiveram essa dificuldade de ver o Pai em Jesus. A intenção de Jesus é mostrar que na casa do Pai desfrutaremos da sua presença. Não é falar de uma casa, cômodos, morada, quarto, banheiro. Ele quer dizer da sua presença, porque os discípulos estavam angustiados porque eles não iam mais gozar da presença de Jesus. Eles não iam mais gozar da presença do Mestre. E ele diz: estou indo, vou preparar morada, aonde você vai desfrutar da minha presença na eternidade, para toda uma eternidade. Quando Jesus fala das suas promessas, as suas promessas não são momentâneas, não é uma felicidade momentânea, é algo duradouro, é algo longo. O motivo da partida de Jesus era para preparar o lugar para os seus seguidores. Após, ele voltaria para reencontrar, porque ele diz, né, nós vemos aqui para cima: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Então ele foi para preparar lugar para mim e para você. E ele diz que agora ele vai voltar outra vez para levar aqueles que decidiram segui-lo, que decidiram abrir mão da sua vontade própria e seguir aos seus mandamentos. Então ele volta para reencontrar, né, e levá-los consigo para desfrutar para sempre da sua companhia. Esse reencontro é descrito como um momento em que o Senhor descerá dos céus para reunir os crentes. Não estou falando de crente de religião, falando crentes no sentido da palavra, daqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem, que professam a sua fé em Jesus Cristo, para levar os crentes vivos, não sem antes ressuscitar os crentes mortos, que já morreram, por meio de um arrebatamento sobrenatural. E existe um único caminho para a casa do Pai, e seu nome é Jesus Cristo.
né? Ele fala acima, né? Quando ele está falando com Tomé, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Vamos continuar lá no versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus faz as obras que o Pai o determinou. Então ele diz a Filipe: crede em mim, que o Pai está em mim, ao menos pelas obras que você viu, pelos milagres que você viu, que você estava ao meu lado em todo o tempo. Jesus não é apenas o caminho para a casa do Pai. Ele é a verdade de Deus. Ele é sua completa revelação. Ele é a imagem de Deus invisível. A realidade é que no Filho, eles estavam tendo um relacionamento direto com o Pai e eles não tinham entendido isso ainda. Que através de Jesus Cristo, eles estavam se relacionando diretamente com o Pai. Eles ainda não tinham compreendido isso. Mesmo diante de toda a revelação anterior, eles foram muito tardios em compreender algumas vontades expostas pelo Senhor. Mas depois que eles tiveram essa compreensão, eles foram rápidos em obedecer e em exercer o ministério deles aqui nessa terra. Eles anunciaram a verdade exposta por Jesus, direta e indiretamente, em seus ministérios. Muitos pagaram também com suas vidas por isso. Jesus diz ainda sobre outro grande benefício da sua partida, que estaria no fato que seus discípulos estariam habilitados para fazer obras maiores do que as que ele fez. Vamos continuar lá no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus ainda fala, né, sobre as obras que seus discípulos fariam. As mesmas obras que ele fez, os milagres que ele fez, e obras ainda maiores. Não maiores por serem mais grandiosas, digamos assim, do que as que Jesus fez, mas que teriam uma extensão maior, porque o ministério de Jesus foi muito pequeno aqui na terra. Seu ministério durou 3 anos, e eles teriam mais tempo para estender essas obras, fazer essas obras, esses milagres, essas maravilhas. É maravilhoso saber que Jesus Cristo irá voltar, a despeito de todos os nossos fracassos, dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele irá voltar e reunir os seus. Talvez você fique angustiado com essa informação, ou fique temeroso, inseguro. Mas nesse momento de angústia dos discípulos, eles estavam angustiados com a partida de Cristo. Jesus prometeu que voltaria e levá-los-ia para ter uma morada com ele, e isso trouxe conforto. Então essa palavra precisa trazer para você hoje conforto, de que Jesus vai voltar, e que se você reconhece nele o Pai, se você vê nele o caminho para o Pai, a verdade para o Pai, você também vai gozar dessa morada que ele preparou para os seus discípulos. A certeza que de um dos quartos, né, que Jesus preparou na casa do Pai pode ser experimentada mediante o arrependimento de pecados e clamor pela misericórdia do Senhor. Para isso nós precisamos ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É Ele que nos traz essa certeza de que nós estamos no caminho. É Ele que nos traz essa paz, esse conforto, de que um desses quartos dessa morada serão para mim e para você. Que você possa buscar a Jesus, que você possa
reconhecer nele o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida para o Senhor, o acesso ao Pai, o acesso a essa morada que está sendo preparada para mim e para você, desde que você queira, desde que eu queira. Jesus não nos obriga a nada, Deus nos dá o livre-arbítrio. Basta que nós o sigamos os seus mandamentos. E busque o Espírito Santo, porque é Ele quem pode agora nos consolar, é Ele quem pode agora nos ajudar. Mas isso é uma palavra para um outro dia. Mas que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu espero que Deus tenha falado muito com você, como Ele tem falado muito comigo nesses dias. Para que eu esteja mesmo conectada com Ele. Para que eu esteja ali alinhada. Que eu esteja próxima, né, intimamente ligada com Ele. Em todo o tempo. E que Ele possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.